O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a igreja no Brasil comemora a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A igreja sempre acreditou que, terminada a vida terrestre de Maria, ela não conheceu a corrupção do sepulcro. A igreja sempre acreditou que Maria foi elevada aos céus corporalmente, subiu aos céus em corpo e alma. O seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não permitiu que aquela que o gerou pudesse se corromper no sepulcro. Tendo preservado Maria Santíssima do pecado original, e como consequência de todo e qualquer pecado ao longo de toda a sua vida, ela também foi glorificada, subiu, foi assunta, subiu aos céus em corpo e alma. Embora isso sempre tenha sido crido pela Igreja Católica Apostólica Romana, apenas no ano de 1950 isso se tornou um dogma, uma verdade de fé definitivamente declarada pela autoridade infalível da Igreja. O Santo Padre, o Papa Pio XII, nos ensinou isso no ano de 1950. E onde se encontra o fundamento disso? Na tradição da Igreja e também nas Sagradas Escrituras. O fundamento teológico da Assunção se encontra nas Sagradas Escrituras. Veja, no Antigo Testamento, Deus falou conosco não por meio apenas de palavras, mas também de eventos, de realidades, de coisas e de pessoas. Ele falou para os homens daquele tempo, do Antigo Testamento, determinadas coisas que tinham um sentido para eles. Mas aquilo que ele disse tinha um outro sentido muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais completo,
que só seria entendido por ocasião da vinda de Cristo. Por exemplo, todos nós sabemos que quando o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito por Moisés, o libertador, eles peregrinaram por cerca de 40 anos pelo deserto. Nós também sabemos que Deus enviou um alimento misterioso chamado maná. Esse alimento como que descia dos céus diariamente, e eles então podiam comer dele e se fartar. Esse alimento chamado maná era entendido pelos hebreus como um pão vindo do céu. Bom, esse é o significado principal para o povo daquele tempo, o significado mais claro. Era um alimento comum dado para a satisfação do ventre. Jesus, porém, 1250 anos depois, disse aos judeus: os vossos pais, os vossos antepassados, comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Quem come deste pão não morrerá jamais. Eu sou o pão da vida. Veja só, Deus nos falou que daria para nós de comer um pão que não saciaria apenas a nossa fome corporal, mas antes de tudo a nossa fome espiritual. Quando ele deu o maná ao povo hebreu, na verdade ele estava apontando para Cristo. O maná era um sinal, era uma placa dizendo: no tempo certo eu vos darei de comer uma verdadeira comida, eu vos darei de beber uma verdadeira bebida. Veja só como o maná foi um sinal para os homens daquele tempo da providência de Deus, mas era um sinal cujo significado completo eles ainda não entendiam. Bom, no Antigo Testamento há uma outra realidade, uma coisa que Deus mandou que Moisés construísse e que tem a ver com a celebração de hoje. Deus, no capítulo 25 do livro do Êxodo, disse para Moisés construir uma arca. O que é uma arca, padre? Uma arca é um baú relativamente pequeno, e Deus disse: revista este baú, esta arca, de ouro. Eu quero que ela seja revestida de ouro por dentro e por fora. Por cima da arca, coloque uma tampa igualmente de ouro, e por cima da tampa eu quero duas imagens de dois anjos, dois querubins, cujas asas apontem uma para a outra e toquem nas extremidades. Essa arca era chamada de Arca da Aliança. E Deus disse no Antigo Testamento: eu falarei com o meu povo acima dos querubins. Os querubins serão como que o meu trono, e a minha presença permanecerá na arca. Dentro da arca, o povo de Deus guardou três coisas: as tábuas dos mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, um pote de ouro com um pouquinho de maná, aquele alimento sagrado que eles tinham recebido diariamente de Deus, e o bordão, o cajado de Arão, que era irmão de Moisés, para o qual Deus disse: Arão, você será responsável pelo sacerdócio, isto é, pelo culto que me será prestado. Essas três coisas. Veja só, um objeto misterioso sobre o qual Deus aparecia, a Shekinah, a presença de Deus aparecia. Esse objeto era carregado em procissão pelo povo de Deus no deserto. No deserto, eles o levavam em varas, enfiadas em argolas, sobre os ombros. Eram responsáveis os levitas, levavam esse objeto sagrado. Veja, mas esse objeto sagrado, ele aponta para uma outra realidade. Que realidade é essa, padre, a qual você se refere? Aponta para Maria, mãe de Jesus. O objeto foi revestido de ouro, por dentro e por fora. Maria Santíssima, mãe de Jesus, para ser uma mãe digna dele, foi preservada do pecado original e, portanto, revestida pelo próprio Deus de graça, por dentro e por fora. A Bíblia diz que Deus mandou que
que a arca fosse feita de madeira de acácia. E a versão grega da Bíblia traduz madeira de acácia por madeira incorruptível, uma madeira de alta durabilidade, uma madeira que exposta ao tempo não se corrompe, não se destrói com facilidade. Assim é Maria Santíssima, preservada de toda a mancha do pecado original, uma mulher incorruptível. Sobre Maria Santíssima disse o anjo: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Assim como sobre a arca a presença de Deus descia, sobre Maria a presença de Deus se manifestou. E o que é que a arca levava de valor? O que fazia com que a arca fosse realmente sinal da presença de Deus? Aquilo que ela levava dentro dela. A arca levava as tábuas dos mandamentos, um pote de ouro com maná e o bastão de Arão, irmão de Moisés. Na verdade, Maria Santíssima carrega consigo a própria nova e eterna aliança. Ela é a arca da nova aliança, porque carrega em seu ventre o Filho de Deus, a palavra de Deus feita carne. No Antigo Testamento, um objeto levava a palavra de Deus, as tábuas dos mandamentos escritas em pedra. Agora, Maria Santíssima, a nova arca da aliança, leva a palavra de Deus feita carne. Havia um pote com o maná, aquele alimento misterioso, vindo do céu dentro da arca. Maria carrega consigo o pão da vida, aquele que disse: eu sou o verdadeiro pão descido do céu. Se alguém come deste pão, não morrerá jamais. Jesus nasceu em Belém. Betlehem significa casa do pão. E consigo também a arca do Antigo Testamento levava o bordão, o cajado de Arão, sinal do seu sacerdócio. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, diz: Cristo Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Por isso, quando Deus mandou que Moisés construísse uma arca e deu todas as ordens para que ele a construísse da melhor forma possível, Deus queria falar outra coisa. Aquela arca tinha um significado para os homens daquele tempo do Antigo Testamento, mas ela apontava, ela prefigurava, ela simbolizava uma outra realidade que apareceria com a vinda de Cristo. Maria é a nova arca da aliança. Ela leva em seu ventre Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja só, se não fosse Deus que se manifestava sobre a arca, acima dos querubins, se não fosse aquilo que a arca carregava dentro dela, a arca não valeria nada. A arca só tem valor porque Deus a quis, porque Deus deu ordens de como ela seria. A arca só tem valor pelo que ela carrega dentro dela. Assim também a Maria. Maria, ela tem valor por causa de Deus e por causa do seu filho Jesus, porque Ele a escolheu dentre todas as mulheres para ser mãe digna sua. Se não fosse Jesus, Maria seria uma mulher qualquer, mas por causa de Jesus, ela é a criatura mais santa que passou nesta terra. Eu digo criatura porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não é criatura, exceção feita à sua natureza santíssima. Veja só, e a palavra de Deus diz o seguinte, vejam que interessante: a arca de Deus foi roubada por um povo inimigo dos hebreus, chamados filisteus. Eles a roubaram e depois de 7 meses a devolveram. Quando os hebreus descobriram que a arca tinha sido devolvida, porque eles se encontravam em grande aflição por conta disso, ela permaneceu na casa de um homem chamado Abinadab por 20 anos. Saul morreu e subiu ao trono de Israel um homem chamado Davi, por volta do ano 1000 a.C. Davi, o grande rei Davi, e tendo conquistado a cidade de Jerusalém, ele disse: eu vou transformar Jerusalém na capital do meu império, na capital do meu reino. E ele mandou: eu quero que a arca seja trazida para a capital. Ela vai ser colocada na tenda do santuário. Tragam a arca para cá.
e então resolveram levá-la. Mas a palavra de Deus disse o seguinte: Deus foi muito sério nas ordens que deu. Tragam esta arca em varas, carregadas sobre os ombros dos levitas, e não de outro jeito. Os homens pegaram alguns bois, uma carroça, e puseram a arca da aliança em cima da carroça, desobedecendo às ordens de Deus. E enquanto a levavam, os bois se mexeram, resbalaram, e então a arca se moveu, e quando estava prestes a cair, um homem chamado Oza tentou impedir que ela caísse e tocou nela. E a palavra de Deus diz que esse homem foi ferido de morte por conta da sua petulância. Embora tivesse boa vontade, eles não obedeceram à voz de Deus. Veja, para servir a Deus, boa vontade não é suficiente, tem que obedecer a palavra dele. Então aquele homem foi ferido de morte porque tocou na arca pura, na arca santa, na arca inviolável, assim como Maria Santíssima, pura, santa e inviolável. Quando Davi soube disso, Davi disse: que honra é essa que a arca do Senhor fique na minha casa? Eu posso merecer que a arca do Senhor permaneça na minha casa? Ele disse: ela não vai ficar na minha casa. Então escolheu a casa de um outro homem chamado Obed, e ali a arca do Senhor permaneceu por 3 meses. Por que eu estou contando essa história? Porque no evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelista Lucas intencionalmente compara Maria à arca. Maria, quando soube que a sua prima estava grávida, e já era o 6º mês, Isabel, dela, ela correu apressadamente para as regiões montanhosas de Judá. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel pulou no ventre dela, João o Batista, e ela ficou cheia do Espírito Santo. E então Isabel disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Donde me vem a honra que a mãe do Senhor entre na minha casa? Veja, Isabel repetiu as mesmas palavras que o rei Davi usou para se dirigir à arca da aliança. Davi disse: que honra é essa que a arca do Senhor habite na minha casa? Isabel disse: que honra é essa que a mãe do Senhor venha me visitar? Porque bastou uma saudação tua e a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, porque tudo que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então Maria glorifica o Senhor e diz: desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Por isso não há uma geração sequer que passe, especialmente na Igreja Católica, sem proclamar Maria como bem-aventurada, como bendita entre todas as mulheres, a verdadeira arca da aliança. E a palavra de Deus diz que a antiga arca da aliança ficou na casa de Obed por 3 meses. E Lucas intencionalmente escreve o seguinte: e Maria permaneceu na casa de Isabel por 3 meses. 3 meses. Ela é a arca, ela traz consigo o seu filho Jesus. Maria não concorre com Jesus. Maria é aquela que, quando é recebida, sempre traz consigo o seu filho Jesus. Veja só, quando Maria entra na casa de Isabel, Isabel escuta a saudação de Maria, mas João Batista, ele sente a chegada de Jesus no ventre de Maria. É assim que acontece conosco. Quando nós recebemos Maria, nós acolhemos Jesus. Ela não traz outra coisa. Quando os homens do Antigo Testamento se prostravam diante da arca, eles não estavam se prostrando diante da arca pela arca, mas sim pelo que nela habitava, pelo que se manifestava acima dela, pelo que ela trazia dentro dela. E assim também nós fazemos com Maria. A palavra de Deus diz que a arca desapareceu no século VI, quando um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor destruiu Jerusalém. A arca desapareceu, ele não a levou consigo, mas há uma promessa na Bíblia: a arca do Senhor voltaria a aparecer no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Senão aquele no qual o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Maria é a nova arca da aliança. E nós ouvimos no Apocalipse: abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no céu a arca da aliança. A arca da aliança apareceu novamente, só que do céu.
Que arca é essa? O evangelista continua: e apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela estava nas ânsias de dar à luz, e ela deu à luz um filho que regerá todas as nações com cetro de ferro. Quem é esta arca? Quem é esta mulher? É a igreja, sim, mas de maneira especial é Maria. É Maria a arca que agora aparece no céu glorificada. Por isso, hoje, nós professamos a assunção da Beata Virgem Maria aos céus. O Senhor a glorificou, assim como a arca desapareceu, assim como a arca não se corrompeu, Maria também foi elevada aos céus corporalmente. Portanto, meus irmãos, louvemos Maria, porque os nossos louvores se dirigem a Jesus. Quando nós louvamos Maria, nós louvamos aquilo que Deus fez nela, aquilo que o seu Filho Jesus fez nela. Os louvores que nós dirigimos a Maria sempre recaem sobre Jesus, porque quem brilha em Maria é sempre o seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu